Pessoal, dando sequência, a TV Gestão RH está aqui em uma empresa que é uma grande parceira do grupo e a gente veio conhecer um pouquinho dos produtos, dos serviços, mas primeiro conhecer quem comanda toda essa estratégia. Ana, um prazer estar contigo. A gente sempre está junto, então é mais prático a gente falar um pouco dessa intimidade e também trazer um pouquinho desse tema super importante. Mas antes da gente começar, eu quero que você fale um pouquinho sobre a empresa, um pouquinho resumindo sobre sua carreira e um pouquinho sobre os desafios, para a gente entrar nesse assunto que está super impactante. Vamos lá. Boa. Obrigada pela visita, é uma honra tê-los aqui, toda a equipe. Eu sou Ana Paula Prado, eu estou hoje como CEO da Redaror Brasil. Então, para facilitar um pouquinho o entendimento, Redaror Brasil é detentora de 3 marcas. Hoje nós somos detentores do InfoJobs, da Cato e do Pandapé. Os nossos negócios são voltados à contratação, então nós temos um público de empresas, elas são as nossas clientes, então todos os nossos produtos, eles vêm justamente para ajudar as empresas em suas contratações. Hoje temos, somando as 3 marcas, algo em torno de 70 mil clientes no Brasil, e esses 70 mil clientes, eles estão em todos os públicos, em todos os perfis, né? Então nós atendemos desde uma empresa muito pequenininha, uma empresa que é um comércio, por exemplo, até uma empresa enterprise, enfim, que tem processos muito mais robustos, com automação, enfim. Então, nós temos essa flexibilidade, então nós atendemos toda essa demanda. E sem deixar de olhar para o candidato. Então, as nossas 2 marcas, tanto InfoJobs quanto Cato, elas são marcas muito conhecidas em mercado. InfoJobs é top of mind, Sim. então é uma marca que ela está em primeiro lugar na pesquisa Kantar, então é a mais lembrada pelos candidatos, e nós continuamos potencializando essas 2 marcas, justamente porque a gente entende que a gente consegue atender melhor os nossos clientes quando a gente tem, né, um volume não só grande de candidatos, mas uma diferenciação entre as marcas e uma qualidade ali nesses candidatos, uma atualização, enfim. Tá? Então, esse é o Universo. negócio, né, assim, pensando no universo do negócio, é uma empresa multinacional, então nós estamos no Brasil como Redaror Brasil, mas nós temos o headquarter em Barcelona e nós estamos nos principais países da América Latina. Então temos México, temos Colômbia, enfim, e essa tecnologia ela é multiplicada, né? Então nós conseguimos desenvolver a nossa tecnologia para atender o mercado brasileiro, mas também, né, o fato de nós sermos multinacionais também acaba ajudando bastante o público brasileiro, porque às vezes nós temos funcionalidades que fazem muito sentido para a Colômbia, mas que a gente consegue importar para cá, né, e trazer isso como benefício para os nossos clientes. É claro que o inverso também é real, mas é algo bem interessante aí do nosso negócio. Hoje somos 1.000 funcionários, algo em torno de 1.000 funcionários. Conheço vocês há bastante tempo e quando a gente olha para esse mercado de recrutamento, ele mudou muito nos últimos anos e principalmente hoje com toda essa evolução da tecnologia cada vez mais. Ele sai um pouco do modelo de percepção para uma estratégia muito voltada também a dados. Como que você traz essa evolução pela sua experiência e como que você olha o mercado, que é um mercado cada vez mais competitivo, mas também com um modelo de recrutamento mais diferente? Bom, é interessante a pergunta, porque já conecta com o que você tinha me falado lá no começo, que era sobre a minha carreira, né? E eu tive o privilégio de passar por todo esse processo, né, toda essa mudança em recrutamento, justamente porque eu comecei, né, como recrutadora e, né, logo já comecei com tecnologia para recursos humanos e hoje continuo nessa cadeira, é claro que em posições diferentes, mas acompanhei muito de perto essa evolução, né? E a complexidade de um processo seletivo, ela aumentou absurdamente. É inimaginável a gente pensar hoje em contratar como nós contratávamos há 20 anos atrás, né? E aqui é uma questão de volume, é uma questão de qualidade, é uma questão de assertividade, enfim, né? Então, o processo ele foi mudando, o processo seletivo ele foi mudando justamente para atender cada uma das mudanças, né, que nós tivemos no nosso mercado, né? O mercado exigiu nos adaptarmos e nós nos adaptamos de acordo com ele, né? Então, hoje o processo seletivo ele é muito pautado em dados, então sem os dados a gente não consegue tomar boas decisões, não dá para pensar a gente contratar por feeling, não dá para pensar a gente contratar por apenas por uma indicação, nós temos que ir para o dado, né? E eu vejo que é aí que a gente consegue suportar, né, a empresa. O fato de nós estarmos no mercado muito mais competitivo, né, nós estamos com uma taxa de desemprego muito baixa no país, isso faz com que as pessoas que
geralmente são as pessoas mais buscadas, elas estejam empregadas. Então, além de eu ter uma excelente oferta, eu também tenho que dar uma excelente experiência no processo seletivo, né? Isso também acaba sendo um impacto ali, né, dentro do meu processo. E no caso de vagas que talvez não sejam vagas, né, que a gente vai fazer um hunting, vai tirar de alguma empresa, mas são vagas mais operacionais, mas que também, né, tem algum aspecto ali em que ele vai ter que tomar uma decisão, a gente está falando sobre volume, né, e atuar no volume com estratégia, né, identificando quais são as pessoas que estão dentro do perfil, que realmente estão dentro do perfil, que realmente dão match com a sua empresa, enfim, isso exige, né, uma boa tecnologia e dados também para controle. Tá? Pegando um pouco da linha que você falou do que as empresas buscam hoje, a gente está muito acostumado com tudo sendo muito rápido hoje, né, diferente de antigamente. Isso muito pautado por conta da inteligência artificial, por conta dessas respostas rápidas que nós temos. E isso tudo vai jogando para dentro do negócio. Então, as empresas provavelmente elas têm uma agilidade, uma rapidez, né, de achar esse candidato muito maior do que tinha antigamente. Como que vocês conseguem trabalhar isso hoje? E também como que você vê essa evolução de mercado, né? Porque é o que você falou, a empregabilidade cada vez maior, as pessoas cada vez mais dentro das organizações, ou seja, o mercado de trabalho começa a ter uma escassez maior de bons talentos, isso é normal, e bom também que aconteça isso, mas onde que as empresas conseguem acelerar para achar talvez bons talentos e principalmente, o que você olha dessa evolução e essa rapidez para o que era talvez há um tempo atrás? E tempo atrás que eu falo é pouquíssimo, né? Exato. Eu acho que, em primeiro lugar, né, a nossa rapidez de hoje é muito diferente da rapidez de ontem, né? Eu vejo que essa questão com a velocidade, ela foi mudando também ao longo do tempo, né? Com todos os recursos que nós temos hoje, né, nós exigimos, de fato, um período muito curto para uma contratação. Já é mais do que sabido, né, que todos conhecem essa informação de que uma cadeira vazia ela gera prejuízo para o negócio. Mas, mais do que uma cadeira vazia gerar prejuízo para o negócio, a contratação errada, ela também gera prejuízo. Uma contratação errada, ela pode gerar um custo de entre 50% a 200% mais do salário daquela pessoa. Então, não adianta eu ser rápido se eu não tiver qualidade, né? Então, conecta ali com o que eu falei anteriormente. Então, eu preciso pensar e eu preciso ter uma estratégia, até um parceiro em que consiga me entregar a pessoa certa, que deixe com que eu fique visível em lugares que realmente são interessantes e hoje vai muito além, né, de eu publicar a minha vaga só em um portal ou só ter uma placa estou contratando, mas vai muito de uma estratégia que vai para o portal, vai para a placa, mas também está na rede social, também tem o QR Code, então eu vou ampliando a minha marca e os meus processos para impactar mais pessoas, para que eu consiga gerar um topo de funil ali bem robusto e eu vá ali sempre conseguindo candidatos que estão aderentes, sendo medidos, sendo qualificados, até eu conseguir a contratação. O que eu quis dizer aqui é que não dá para a gente pensar com a exigência que nós temos hoje em abrir uma vaga só quando alguém pede demissão. Perfeito. Nós precisamos, e o dado ele gera isso, né, trabalhar com antecipação. Então, de alguma maneira, eu tenho que olhar para o meu quadro de colaboradores e trabalhar com previsibilidade. A previsibilidade vai me garantir eu sempre ter um pipeline ali robusto de candidatos para que eu consiga contratar rapidamente. Tá? E o dado, a tecnologia, eles são super aliados para que a gente consiga chegar nesse lugar e todos buscam isso porque uma cadeira vazia gera ali, né, coisas ruins para o negócio, inclusive prejudica o crescimento. Eu tô tentando pensar em algumas coisas aqui porque esse mercado é um mercado que assim, me atrai bastante, eu gosto bastante, principalmente porque fala de talentos, fala né, de skills bem importantes. Como que vocês conseguem controlar toda essa base de dados, isso provavelmente junto com uma tecnologia, para que vocês consigam fazer esse funil mesmo que você mencionou? Porque vocês devem ter milhões de pessoas cadastradas, não sei nem o número, você pode até falar. São 70 milhões de perfis.
Tá. Aí melhorou a minha pergunta. Como que vocês conseguem realmente fazer esse cruzamento? É talvez por tempo de permanência em alguma empresa, por um skill específico? Como que funciona isso? Isso é uma curiosidade minha, tá? O que nós entregamos? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei sobre as marcas, o quão Sim. importante é potencializar InfoJobs e Cato, enfim. Em primeiro lugar, a gente tem esse hub ali de candidatos. Então, nós temos as pessoas que estão buscando emprego, ou a gente pode pensar ali também numa prateleira, numa vitrine, tá bom? De talentos que estão dentro das corporações. Esse é um fator, tá? Além disso, como eu falei, né, quando eu falo sobre ir para as redes sociais, ter um QR Code também na sua loja, isso incrementa não esse banco, mas o banco da empresa. O que nós damos, né, e o que nós ofertamos ali para aquela empresa no final, é que ela vai gerenciar isso. Ela vai gerenciar, é um CRM, né, basicamente é um CRM em que ela vai gerenciar todos esses perfis que estão interessados na marca dela, mais os perfis que estão dentro dos nossos portais de emprego, e a partir daí ela vai, através, né, de inteligência artificial, de acordo com as especificações da empresa. Então, quando você falou tempo de experiência é uma característica que pode fazer, é uma necessidade que pode ocorrer em uma empresa, mas em outra não. Tá? Então, isso é moldável, né? Cada empresa vai elencar ali quais são os itens que são imprescindíveis e desejáveis, e a nossa tecnologia, né, através de IA, através de match, então você tem diversas opções, você pode fazer um questionário, você pode aplicar uma avaliação, então hoje tem gamificação, hoje a gente consegue aplicar questionários que olham para o comportamento, então é bastante profunda essa análise, né, para que você consiga, dentro desse CRM, fazer, né, não só a nutrição desses leads, né, então olhar para todos esses candidatos e nutrir, né, para que eles estejam atualizados, mas mais do que isso, para que você consiga fazer uma classificação deles, né, entendendo exatamente quais são os perfis e onde eles se encaixam dentro das minhas posições. Tá? No final das contas, cada empresa tem o seu perfil direcionado e ela que determina, dentro da base de dados que vocês têm, o que ela busca. E ela pode determinar com uma vaga, ela pode determinar com uma busca, ela pode determinar com, né, com um processo seletivo você falou, já não necessariamente uma pessoa esperar ter essa busca dessa vaga, ela já consegue mapeando isso antes de todo. Sim. As empresas com grande volume de contratação, elas têm esteiras de contratação ativas, tá? Em que elas vão nutrindo esses candidatos e elas sempre têm candidatos prontos para sentar numa cadeira, tá? É claro que são processos aí mais robustos, tá? Mas a gente consegue sim pensar nessa previsibilidade em empresas menores, né? E a gente consegue adequar se a gente tiver a ferramenta correta. Falando em ferramenta, fala um pouquinho como o Pandapé Genoma, ele utiliza todos esses dados, essas análises e esses testes, você falou de gamificação, que eu gosto bastante, inclusive, para tornar essas contratações cada vez mais assertivas. São dois produtos, tá, que nós vamos falar aqui. A gente vai falar de Fast Apply, a gente vai falar de Genoma. São os mais recentes, mas a gente tem muita novidade aí pela frente, é muito bacana. Genoma, ele vem para revolucionar, porque ele traz um conceito que vai além do currículo, tá? Pensa que como nós, como empresa, nós estamos usando IA para muitos dos nossos processos, os nossos colaboradores estão usando IA, tem diversas discussões, enfim, a gente está fazendo parte muito disso, né? Queremos aumentar a produtividade, porém a gente já viu que, né, ainda não vemos, né, essa produtividade no final da conta, enfim. Mas da mesma forma como nós utilizamos o IA, os nossos colaboradores utilizam o IA, o candidato também usa, certo? A gente não pode achar que isso não está acontecendo. Então, hoje, uma parte dos currículos são feitos por IA. E daí, como é que a gente faz para a gente encontrar um candidato ideal, né, uma pessoa, como é que a gente faz para conhecer a pessoa para além do currículo? E não que o currículo não seja importante, ele é super importante, ele é super relevante. Mas, para que eu consiga me aprofundar, tá, eu preciso de mais ferramentas, tá? E daí que vem o Genoma. O Genoma, ele, através de gamificação, tá? Isso você pode sim aplicar a gamificação, e a gamificação ela vem muito para ajudar na experiência do candidato, porque o candidato ele detesta fazer diversos testes, tá? Isso é mais do que provado, e a gente conhece isso até porque a nossa origem, o nosso core está no candidato.
Perfeito. Então, a nossa preocupação é sempre na experiência do candidato e a gente leva isso para os nossos clientes através de todas as nossas soluções. Legal. Então, a gamificação ela ajuda nessa experiência, mas o Genoma ele é um pool, né, de avaliações comportamentais, de aspectos também técnicos, né, e que ela vai gerar exatamente qual que é o perfil de cada um daqueles candidatos. Você pode aplicar isso de maneira independente em cada um dos candidatos, dependendo do perfil, né, do tamanho da empresa, mas você também pode fazer blocos. Nós temos genomas de cargos ou genomas de níveis hierárquicos. Então, nós já temos uma comprovação científica de qual que é o perfil ou qual que é, né, quais são você falou das características, né, quais são as melhores características vou falar de uma maneira de um vendedor. Tá? Então, nós já damos ali para a empresa qual que é o pool de testes que ela deve aplicar para que ela consiga detectar um melhor vendedor. E ela vai conseguir ali uma pontuação desses vendedores e ela consegue direto naquele vendedor que tem muito maior aderência. E aqui, Renato, uma coisa muito legal do Genoma é que a gente não fala só sobre o match dele com a oportunidade, mas a gente está falando sobre o match dele com a oportunidade, o match dele com a empresa e o match dele com a posição. Ou seja, eu estou falando, além de contratar, eu estou falando sobre evitar turnover, que é aquilo que a gente falou. Então, uma cadeira vazia gera prejuízo, mas uma cadeira também que está preenchida pela pessoa errada, ela gera muito prejuízo, né? Então, é justamente aí que entra a Genoma. Então, e ele vai além, tá? Então, temos ali os perfis dos níveis hierárquicos, de cargos, e a gente pode até chegar num lugar em que, pô, Ana, eu quero entender qual que é o perfil dos meus colaboradores, porque eu quero aplicar isso nos meus processos, nos próximos processos. Isso até é possível? Até para uma promoção, até para uma... Não para uma promoção, promoção que eu falo, talvez até para um avanço de cargo, alguma coisa nesse sentido, Sim. Mas isso dá para também você entender se a pessoa talvez exerce dentro do skill dela ou dentro das características dela, ela tá ou não? Não, vai além. Então imagina que eu tenho um perfil, tá, é claro que aqui eu não estou falando sobre as características da pessoa que podem levar para um lugar de prejuízo, tá, para alguns perfis. Não é isso. Eu estou falando sobre quais são as características comportamentais dos meus melhores vendedores. Legal. E ao invés de eu usar esse genoma que já está pronto, está comprovado cientificamente, mas eu quero fazer o meu genoma. Sim. Aqui, setores eu diferentes, sei que processos diferentes. exatamente. Diferentes. Então eu posso medir, eu posso aplicar todo esse pool de testes, tá, dos meus colaboradores e eu vou fazer um clone, né, entre aspas, desses colaboradores aí para que eu consiga identificar pessoas parecidas no mercado. É muito legal. É muito vai legal. Muito acima da base de apenas recrutamento e seleção. Exatamente. Você está entrando para uma linha de um 360 mesmo. É muito legal. legal. Fala um pouco sobre o outro sistema. O Fast Apply. Isso, que eu achei uma coisa muito legal. O WhatsApp hoje virou uma forma e uma ferramenta de... 90% dos brasileiros usam o WhatsApp como ferramenta de comunicação. A gente ainda usa e-mail para formalização e porque às vezes ainda tem um pouquinho, né, de timidez e de acesso às pessoas pelo WhatsApp, mas o WhatsApp virou hoje o canal de acesso a todo mundo. Me conta um pouco sobre a ferramenta e sobre esse modelo de WhatsApp mesmo. Você sabe que isso é aplicável para diversos negócios, né? Super, super. Mas qual que foi o questionamento, né? Da mesma forma como eu falei para você, que a gente tem que estar nas redes sociais quando a gente tem uma oferta, a gente tem que colocar o cartaz, a gente não pode pensar que só com e-mail a gente consegue atender todo mundo, tá? Todo mundo hoje a nossa diferenciação, ela está em chegar cada vez mais próximo de cada um dos indivíduos, né? Então, qual que é a necessidade de cada uma das pessoas? E o WhatsApp, ele não é ali, né? Não é para uma só, mas ele é para a maioria. Então, o WhatsApp, ele aproxima, né, as minhas ofertas, e mais do que isso, né, ele se comunica com o candidato e ele faz ali algumas perguntas, né, de maneira automatizada, e ele já filtra, né, esses candidatos para o meu processo seletivo. Então, além dele fazer com que o apply, né, que é essa candidatura, ela seja mais rápida, essa candidatura ela vem com alguns detalhes adicionais via WhatsApp. Então, nós estamos mais próximos, então nós aproximamos as nossas empresas, os nossos clientes desses candidatos através da ferramenta que hoje é mais utilizada. É o que você trouxe na primeira resposta. E tudo isso nutre, né? Tudo isso vai nutrindo. Você vai alimentando uma base que você vai tendo cada vez mais informações para você ter mais processos para que você possa atender o seu cliente da melhor forma. E você consegue controlar cada uma dessas suas esteiras. Então, minhas esteiras de WhatsApp, como é que elas estão, se eu tenho algum
alguma fricção, porque o WhatsApp ele diminui muito a fricção. Concordo. Né? É o lugar que nós estamos, né? Então nós estamos ali conectados o tempo inteiro, então você não tem que parar, ir para o e-mail, você não está no spam, enfim, né? É bem diferente. Vou te dar um exemplo de WhatsApp que isso se conecta a qualquer negócio, qualquer pessoa, né? Eu sou comercial, você também tem aí, esse ó, DNA. essa veia. O WhatsApp é a forma mais fácil de você entender o seu cliente. Porque a partir do momento que você manda alguma mensagem, que você tem a interação, não tem o retorno, não vai ser um e-mail que vai mudar isso. O WhatsApp é a forma mais fácil de você medir realmente o que está acontecendo. Eu até brinco que, assim, às vezes eu tento 1 ou 2 vezes, não deu certo, sem problema algum, paramos de comunicar. Porque é isso, o WhatsApp, você tá com o WhatsApp todos os dias. Exato. Eu não conheço, assim, não dá pra pessoa você falar que não vi ou não... Tempo de resposta até ok, porque a gente tá num turbilhão de coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo delay, não tem tá? problema, mas isso daí eu acho super válido. Mas se é um interesse, porque a gente tá falando de um interesse da pessoa. Exatamente, é um processo seletivo, gente. Não é um você tá falando de um interesse. Uhum. Então, se a pessoa não interage, você já entendeu que talvez não possa ser o processo certo. Nossa, Exato. muito legal isso. E a gente tá caminhando pro final, mas falamos de basicamente 2 ferramentas que é o futuro. Eu acho que cada vez mais embutir novas ferramentas dentro do processo vai ser o ideal. Quando você olha para o futuro, o que você vê no mercado? E um elogio, tá? Conhecendo esse processo, fica muito mais claro o crescimento de vocês, o porquê vocês estão cada vez mais se consolidando no mercado de uma forma absurda e trazendo cada vez mais esse interesse das empresas. Mas me fala um pouco de futuro, Ana. O que você imagina do futuro para o seu negócio? É muito curioso porque está no nosso DNA a escuta, né? Então estamos no lugar onde nós estamos hoje porque nós escutamos muito os candidatos e nós escutamos muito as empresas. Então nós fomos evoluindo justamente de acordo com a necessidade, justamente de acordo com os problemas, né, as fricções, as dificuldades que elas tinham. Mas o que eu imagino para o futuro, Renata? A gente está indo além. A gente está pensando quais são os problemas do futuro. Tá? Não posso contar muito do que vem pela frente, mas muitas vezes a gente ainda nem tem essa necessidade, mas agora o que a gente planeja é estar à frente da necessidade. Então, já temos muita IA, a IA faz parte do nosso dia a dia, e como é que a gente aplica ela para cada uma das etapas, mas de uma maneira personalizada, de uma maneira segmentada, em que ela realmente consiga encontrar uma qualidade, né, dentro desses processos. Então, eu vejo que o que vem por aí, o nosso futuro, nós temos que estar muito atentos sempre. Então, queremos continuar sim com a escuta, queremos sim entender quais são as dificuldades, porque a gente trabalha com problema. Né? Eu trabalho com problema. Sim. Você leva a solução. Exatamente. Então, assim, eu quero continuar escutando, vamos continuar escutando, mas o futuro é nós trabalharmos também com a previsibilidade de problemas que vão surgir por conta do uso da tecnologia. Eu acho que nós estamos agora num momento em que todos estão usando, né? Estamos colhendo alguns frutos, mas a gente vai ter consequências. Então, vamos trabalhar e o nosso futuro está em justamente mitigar essas consequências e fazer com que elas sejam positivas para todos os negócios. Tem alguns eventos da Gestão RH que a gente traz alguns speakers e tem 2 que eu gosto muito. Um que é o Thiago Matos, que é um dos futuristas, principais futuristas do mercado, e ele fala que um dos grandes desafios da alta liderança hoje é você estudar futuros. Exato. Você estudar o que vai acontecer. E estudar futuro não é simples. Então, você trazendo esse ponto, agora que você estava falando, eu já lembrei logo da palestra dele, porque realmente é incrível. E é isso. A gente olhando para o futuro, a gente consegue entender o presente. Exato. E uma mensagem final. Agora, falando para as pessoas e para as empresas, o que você poderia orientar essas organizações para a busca de bons talentos? Eu acho que aqui, né, é sempre importante pensar no ecossistema, tá? A experiência do colaborador, né, a gente se preocupa muito com a experiência do colaborador, a gente sabe o quanto que ela impacta, tá, no nosso negócio. As nossas empresas, independente do que elas vendem, de qual mercado elas estão, elas são feitas de pessoas. Concordo. E essas pessoas, elas são super importantes para o nosso negócio, obviamente. Então, a experiência do nosso colaborador passa pela experiência do candidato. Então, olhem para isso com
muito critério. Né? Pensem desde o princípio em todas essas etapas para que você consiga encontrar um excelente talento, mas mais do que isso, para que você consiga gerar boas conexões com todas as outras pessoas também que passaram pela sua empresa e que podem também, né, ter uma imagem e podem ser um candidato futuro, enfim. Tá? Então, não está fácil contratar, nada indica que no futuro isso vai ser mais simples, então A tendência é cada vez. a tendência é cada vez ser mais difícil também, né? Nós estamos especializando, enfim. E tem um bom fornecedor, né? Eu acho que aqui a gente tem que pensar, né, em tudo que a gente tem que colocar ali como experiência do colaborador e o fornecedor passa por isso. Então. Eu falo que não é um fornecedor, é um parceiro. Quando você encontra o Exatamente. É parceiro. isso, Renata, tá vendo? Quando você encontra o parceiro, você. Porque eu falo que hoje, apesar da gente olhar para o mercado de uma forma geral, a gente olha muito pela confiança, né? Então, tudo Exatamente. tem muito, né? Se a gente falou de inteligência artificial, tudo tem muito. Mas vocês confiam em algumas que é o que vocês aplicam. Isso se passa para qualquer negócio. Exatamente. Você ter fornecedores que você confia, que você consiga dedicar o seu tempo, o tempo da organização para que ele resolva, eu acho que é o grande diferencial de qualquer empresa. É isso, conte com a gente. Eu acho que conte com a gente, essa é a nossa especialidade. Como eu disse, nós temos 70 mil clientes, então a gente consegue também gerar benchmark, consegue trazer uma realidade bacana para todos, né? Independente do perfil, do porte, a gente sabe que todos são particulares, né, em seus negócios, mas algum aprendizado a gente tem, né, em cada um desses perfis. Então, as dores são as mesmas. As dores, elas se repetem, algumas delas elas se repetem, né, e as soluções também se repetem, algumas delas. Então, é aí que a gente entra, né, conte com a gente. Então, obrigado. Vamos junto. Foi um prazer. Prazer, Renata. Estar com você cada vez mais e para você que está nos assistindo, ficou aqui, na verdade, uma aula sobre recrutamento, sobre seleção, mas também sobre pessoas, sobre negócio. A gente abordou aí diversos temas dentro da entrevista. Espero que vocês tenham gostado. TV Gestão RH totalmente interativa. Aqui embaixo estão as nossas redes, as redes da Gestão RH, de todo o grupo da Ana. E para vocês saberem mais informações, só nos acessar. Curtam, comentem, compartilhem, que essa entrevista possa chegar ao maior número possível de pessoas. Para vocês, nosso muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.